A graça e a paz do Cordeiro de Deus. Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, que diz o seguinte: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Essa passagem vai se repetir depois lá em Romanos 10, nas palavras de Paulo. Bom, e para entrar nesse versículo, eu quero falar de um homem para vocês chamado Manassés. Abram sua Bíblia também em 2 Crônicas 33, versículo 12 e 13, que diz o seguinte, presta atenção. Ele quem é? Manassés, rei Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Bom, eu usei esses dois capítulos diferentes, né? Joel e 2 Crônicas, porque assim, eu tenho visto na internet vídeos rodando. Eu não gosto de entrar em polêmicas, eu acho muito chato, mas eu tenho visto vídeos rodando de pessoas falando de cristãos que morreram. Eu tive uma visão que o fulano de tal, que era cristão, morreu e foi pro inferno. Me falaram, Deus me falou que ele foi pro inferno. Gente, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Nenhum ser humano tem capacidade de saber isso, só o Senhor. Veja, o Deus que eu creio diz que aquele que invocar o nome dele será salvo, né? Então, nós nos lembramos do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não teve tempo de se batizar, ele não deu dízimo, ele não congregou com os irmãos, ele não pôde fazer nada disso. Mas ali, pendurado na cruz, poucas horas, talvez, poucos minutos de expirar, ele clamou ao Senhor Jesus, que estava do lado dele, e esse homem foi salvo. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo, não é amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim como muitas pessoas, o Senhor salva ali no leito de morte, né? A pessoa tá ali, sabe que vai morrer, e ali ela invoca o nome do Senhor e o Senhor salva. Por que eu falei de Manassés? Manassés era um homem sanguinário. Ele matou os próprios filhos para sacrificar a Moloque, que era um demônio. Esse homem, ele, tudo quanto é coisa ruim que você imagina, ele fazia. Até coisas que você não imagina, ele fazia. Mas não tem ninguém assim nos nossos tempos comparado a Manassés? Tem. Eu quero falar de um outro personagem para você que faz parte dos nossos tempos, chamado Jeffrey Dahmer. Eu não sei se você já ouviu falar em Jeffrey Dahmer. Ele foi um serial killer americano. Ele atuou criminalmente, né, como serial killer entre 89 e 91, matou 17 homens, vários meninos. Esse homem, ele praticou estupro, necrofilia e canibalismo, né? A casa dele foi encontrada corpos congelados e ele se alimentava daqueles corpos. Pois bem, este canibal americano morreu na prisão em 94, morto por um outro prisioneiro, e esse outro prisioneiro falou que recebeu de Deus, olha isso, uma visão de que deveria matar ele e um outro preso. Pois bem, ele foi morto na prisão. Por que eu tô falando dele? Eu tinha lido isso num livro uns tempos atrás, do Max Lucado, que eu gosto muito, e também vi algumas coisas na internet. Dizem que algumas semanas, não sei, meses, não sei, antes de Jeffrey Dahmer morrer, que esse homem se tornou cristão. Diz que ele começou a ler a Bíblia e a orar. Enfim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, há indícios de que esse homem possa ter sido salvo. Jeffrey Dahmer.
A Bíblia relata indícios também de que Manassés possa ter sido salvo, que não foi muito diferente de Jeffrey Dahmer. Então veja, não tem como nós sabermos, o reino de Deus não é de acordo com os nossos padrões, com os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos, os planos dele são mais elevados do que os nossos. Então como é que alguém ousadamente pode falar que fulano de tal era crente, mas foi para o inferno? Que ousadia é essa? Quem deu essa ousadia? Certamente não foi o Senhor Jesus. É Ele quem sabe, é Ele que sonda mente, corações. Não cabe a nós conjecturar, não cabe a nós falar esse foi, aquele não foi. Não tem como. Eu ouvi de um pastor uma vez, ele fala que o céu será uma grande surpresa. Aqueles que você tinha certeza que iam estar lá, não estão. E aqueles que você nem imaginava, como esses dois aqui, pode ser que estejam. Então, gente, eu creio nesse Deus que diz que aquele que invocar o nome dele será salvo. Então não cabe a nós fazer conjectura, não cabe a nós falar que fulano, ciclano foi para o inferno. É Deus quem sabe. E o Senhor não nos constituiu como juízes. O único e supremo juiz é Ele. Eu fiquei indignada quando vi vídeos falando da adoradora do Senhor. Ela foi para o inferno. Não tem como a gente saber. Ninguém pode saber isso. Ninguém pode nem conjecturar isso. O Senhor não nos deu autonomia para isso. Amém? Enquanto isso, o que nós fazemos? Clamamos para que as pessoas sejam salvas, independente de quem elas são. Independente se elas são só um mentirosinho ou se é um assassino. Não importa. A nossa função para o reino de Deus é clamar para que essas pessoas sejam salvas, para que elas invoquem o nome do Senhor, ainda que seja no leito de morte, nos últimos minutos do fôlego de vida. Amém? Se inscreve no meu canal, é Adriana Toniolo, passa essa mensagem adiante. Que você tenha uma terça-feira cheia da unção, do poder de Deus, que o Senhor esteja cuidando de você e da tua família. Amém? Um beijo, fica na paz.